Pronomes 4, uma sequência de aulas especiais a respeito de questões da VUNESP 2016. Vamos à proposta da aula de hoje. As pessoas que se dispõem a pechinchar fazem negociações vantajosas e sempre economizam. E a proposta, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o pronome destacado está corretamente colocado. E agora, proposta certa ou proposta errada? Quer conhecer os detalhes dessa frase? Acompanhe comigo. A frase contém pronome relativo e todos os pronomes relativos funcionam como palavras atrativas e a famosa próclise, pronome átono, antes do verbo. Qual é a melhor maneira de reconhecer um pronome relativo? No caso do que, é trocá-lo pela palavra qual. As pessoas que se dispõem corresponde às pessoas às quais se dispõem a pechinchar. Bem, agora que você reconhece que tanto o que quanto o qual são pronomes relativos, acompanhe os detalhes. A palavra que antecede o pronome relativo, normalmente o substantivo, chama-se termo antecedente. Pronome relativo só é relativo porque vem acompanhado de um termo anterior, substantivo ou outro pronome. E aí o que é o pronome relativo e é palavra atrativa. O verbo é pronominal. Eu me disponho, tu te dispões e ele se dispõe. No caso de pessoas, pessoas às quais se dispõe. Quando o verbo é pronominal, e nesse caso é transitivo indireto, naturalmente o se é o pronome átono, é, pive e próclise obrigatória. Tem que ficar antes do verbo pela presença da palavra atrativa. Percebeu todos os detalhes? Quer uma frase nova? Então vamos enfrentar a maconha que venderam-me estava estragada. Isso é muito comum, você já deve ter passado por isso. E aí vem a troca do que pelo qual. A maconha a qual me venderam estava estragada. Ou ainda, a maconha que me venderam estava estragada. O que é palavra atrativa? Portanto, o pronome tem que ser usado antes do verbo. E agora o detalhe, maconha que me venderam. Maconha é o substantivo que você conhece muito bem e é termo antecedente. Ou seja, é a palavra que antecede que fica antes do pronome relativo. O pronome relativo tem a obrigação de representar o termo antecedente. O que é o pronome relativo? E sempre funciona como palavra atrativa. Há um detalhe muito importante a respeito dos pronomes relativos. Eles têm função sintática. Olha a ideia de venderam algo para mim. Esse algo é maconha. Quem representa maconha é o que? Portanto, ele faz o papel de objeto direto. O verbo vender é transitivo direto e indireto e o me é pronome átono, é objeto indireto e pela presença do que estamos diante de próclise obrigatória. Quer mais reforço? Então veja a nova frase. Evite coisas as quais engordam na. Será que está correta a colocação pronominal? Como balanças, espelhos e fotografias. Uma boa dica para quem quer se sentir mais magro ou mais magra. Coisas as quais a engordam. Olhe como você tem pronome relativo. Se tem pronome relativo, é próclise. O pronome átono tem que ficar antes do verbo. Vamos comigo? O substantivo coisas é o termo antecedente. Esse as é o artigo definido, obrigatório quando se trata do qual. Lembra a função dos pronomes indefinidos? É sempre a função de adjunto adnominal. O quais é o pronome relativo e, claro, palavra atrativa. Portanto, você tem obrigação de colocar o pronome átono antes do verbo. Agora é o sujeito da frase. Como é que se percebe que o pronome relativo é sujeito? É ler com cuidado. Nós falamos de coisas as quais engordam. Naturalmente, quem engorda, as coisas engordam. O quais ou as quais representa coisas, só pode ser o sujeito sintático da frase. O engordam é o verbo transitivo direto, engordar alguém, e o azinho é o pronome átono, é o objeto direto, e nessa situação, próclise obrigatória pela presença do pronome relativo quais. Percebeu? Bem, uma coisa muito importante é você ter na cabeça todos os pronomes relativos. É uma lista pequena, é o próprio que,
é o qual, a qual, os quais ou as quais, porque o pronome qual é variável, é o pronome quem, invariável, e o cujo, cuja, cujos, cujas, pronome variável. E por último, o onde, que pode virar aonde e pode virar donde, dependendo do contexto verbal. Vamos em voz alta? Quais são os pronomes relativos da nossa língua? O que, o qual, o quem, o cujo e o onde. E claro, as variações. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, donde. Tranquilo? Podemos voltar à proposta original. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o pronome destacado está corretamente colocado. E aí você já descobriu que a proposta é certa. Por quê? Porque o que é palavra atrativa? Quando ele está na frase, o pronome fica antes do verbo. Já se inscreveu no meu canal? Quando você se inscreve, você ganha um professor particular de língua portuguesa. Aulas simples e eficientes, informações seguras e o plantão tira dúvidas pela internet. O acesso pode ser gratuito, muitas aulas à sua disposição. Organize-se, repita aulas importantes e com certeza você vai evoluir. E o conteúdo pago para você que quer aquela preparação mais demorada ou sedimentada, quer gabaritar a prova de língua portuguesa. Até o nosso próximo encontro.